Nessa talk aqui o Gabriel vai trazer para a gente cuidados que a gente consegue ter quando a gente vai adicionar um sistema de cache. Ele é um cientista da computação, formado pela UFCG. Ele atua com o desenvolvimento de software desde 2008 e ele é principal software engineer na Scala. E aí ele atua lá auxiliando os times a entregar sistemas mais sustentáveis. É contigo, Gabriel. Qualquer coisa eu estou aqui do ladinho. Show de bola, Mark. Obrigado aí pela introdução e obrigado a todo mundo que está aqui, sábado, 9 horas da manhã, disposto a escutar alguém, né, participar desse evento muito massa também. Queria parabenizar a organização, porque a gente que está ali nos bastidores, que veio para cá trocar essa ideia, foi muito bem tratado, né, pela galera da CultoCon. Então, parabéns aí a todo mundo pela organização. E aí, como bem o Mark já introduziu, eu sou o Gabriel Feitosa, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter, né, ao adotar cache em sistemas distribuídos. Quem nunca trabalhou com cache, né? Então eu vou dar uma breve introdução. Então eu vou começar aqui, né? Fiquem à vontade para mandar aí suas dúvidas, suas perguntas. Se eu não souber responder, depois eu procuro quem saiba. Enfim, vamos lá. Obrigado a todo mundo pela presença. Que geralmente essas provocações, ou eu já ouvi alguém falando sobre isso, ou eu mesmo já fiz essas provocações. Eu acho que de repente eu fiz todas as provocações aqui, né? Então, tem uma frase assim que eu escuto muito, né? E eu já falei muito. Para evitar bater numa API, vou colocar um cache aqui, né? Então, quem nunca falou essa frase para falar de sistemas escaláveis, né? E aqui eu falo um pouco sobre tipos de cache, né? Quando a gente está falando de consumo de API ou de serviço ou arquivos estáticos, enfim, né? Tem a parte de cache no client side. Então, por exemplo, no browser do usuário, né, um cache falando em client-side. Quem nunca colocou informação ali dentro do session storage ou do local storage para evitar fazer chamadas de API, como por exemplo, informações do usuário, nome que é exibido lá no cabeçalho de um site, né? Então isso ali é um cache, querendo ou não, a gente está armazenando informações lá dentro do browser para evitar fazer uma chamada a alguma outra coisa. Então, CDN, né, que é uma distribuição de conteúdo, né, Content Distribution Network, né. Então, quem nunca colocou uma CDN, né, para fazer cache de informações estáticas, né? Então, a gente hoje, como vive num mundo globalizado, onde eu posso ter um site acessado em várias partes do mundo, por que não colocar uma CDN para que ela armazene informações estáticas ou até não estáticas também no globo, para que o meu usuário tenha uma experiência legal do meu site, por exemplo. Então, a CDN seria um outro tipo de cache aqui, né? Além de um distribuidor de conteúdo, né, global, serve também como um cache. E quem nunca fez ali no back-end de tipo pegar informações de sistemas terceiros e fazer um cache para evitar ficar chamando a API, né, entre serviços ali, né? Às vezes a pessoa já teve até uma experiência ruim com a API de um terceiro e prefere armazenar essas informações do lado. Eu inclusive já presenciei muito isso. Seria outro case assim vamos evitar bater na API ou ficar chamando direto o serviço. Aqui na Scala mesmo eu já presenciei uma parte disso aqui de armazenar informações de terceiros, né, dentro de serviços, e era sistema interno nosso. Imagine sistemas que a gente consome de terceiros mesmo. Seria outro tipo ali dessa provocação, tá? Antes de fazer qualquer análise mais profunda, eu mesmo já fiz isso, né, cara, esse ponto aqui tá lento. Então, como que eu resolvo? Bota um cache, né? Então, é uma das provocações provavelmente que eu mais ouço, assim. A cabeça da gente como desenvolvedor é muito viciada às vezes, né? Pelo menos a minha era muito assim. E aqui tem mais uma provocação que eu também já fiz isso aí nos meus primórdios, né? E vejo muita gente comentando que tem essas buzzwords aí em negrito, né? Eu vou disponibilizar uma API e ela já vai nascer com os dados cacheados para ser escalável. Mas geralmente a gente não sabe nem qual é o volume que a gente vai receber de requisições nessa API, por exemplo. E a gente já está pensando em escalar ela quando, na verdade, ela vai receber 3 requisições por minuto, né, 10 requisições por dia. E aí a gente já está colocando um elemento novo no meio de uma API que nem sequer nasceu ainda. Então,
essas buzzwords aí hoje no nosso universo de sistemas distribuídos, né, que é API, cache e escalável principalmente aqui. O que a gente analisa, que eu percebo assim de experiência mesmo, e quando eu não tinha muita noção, né, de sistemas distribuídos, dos trade-offs, né? Então tem alguns itens aqui que eu queria passar para vocês, que é, beleza, cache, ele ajuda muita coisa. Só que antes de colocar um elemento novo no nosso sistema, é importante lembrar de algumas coisas, né? Eu não sei se essa frase é bem famosa no universo da programação, né? Tem esse link aqui lá no site do Martin Fowler, as coisas mais difíceis, né, na engenharia. Então tem essa frase aqui que as coisas mais difíceis na ciência da computação é invalidação de cache e nomear coisas. Cara, eu tenho uma dificuldade enorme em nomear coisas, então eu perco literalmente tempo para nomear alguma coisa que seja assertiva, que faça sentido para o negócio. Mas tem uma coisa muito mais difícil, que é a invalidação de cache. Pode parecer uma parada muito simples, mas um cache inválido, ele traz consequências, pode trazer consequências desastrosas para o nosso negócio. E isso não é uma tarefa simples. A gente definir muito bem um TTL, né, um time to live ali do nosso dado cacheado, é primordial, né? E saber lidar com essa invalidação, quando a gente trata de sistemas distribuídos, é muito complexo. Né? Pode parecer que não, mas traz umas consequências que podem ser desastrosas. E aí, antes de usar, né? O que é que eu recomendo, assim, que tipo, é uma coisa que por onde eu passo, eu gosto de insistir nessas coisas. A primeira parte dela é o banco de dados. O banco de dados ele é provavelmente a parte mais monolítica de qualquer sistema. Né? Por mais que você escale, né, seu sistema de forma horizontal ou até vertical, mas o horizontal que é o legal de falar, que você tem várias instâncias, né? Então, no final das contas, essas várias instâncias vão bater em algum lugar, né? Se ela armazena dados. Então, o banco de dados provavelmente é a parte mais monolítica da história toda. Né? E coisa que eu sempre falo, antes de adotar o cache, para ver que aquele trecho do seu sistema está lento e tal, né? Então, valida se a tua query está performática. Faz um plain execution no teu banco de dados, sabe? Para quem usa banco relacional, né? E tem bancos não relacionais que também tem ferramentas para identificar a performance das queries que estão sendo executadas. Então, sempre que você construir alguma query, faz um plain execution para ver se está usando os índices corretos, os joins corretos, se aquele trecho do teu sistema tem algum join. Sempre faça esse tipo de análise para poder verificar se o seu problema não pode ser simplesmente uma query sem índice. Né? E tem algumas outras coisas, tipo, quando você estiver usando o select, por exemplo, né, fazer as queries sempre usando parâmetros. O uso de parâmetros faz alguns benefícios. Né? O banco, quando ele recebe uma requisição, né, ele vai receber uma consulta ali, alguma coisa, ele faz um passe dessa query. Se ela tiver com parâmetro, ele vai conseguir cachear essa query dentro do banco. E aí, na próxima vez que vier uma consulta similar e ele vê que ela está parametrizada, ele não vai precisar mais passear a query, ele só vai pegar os parâmetros para a query que já está passeada. Né? E ainda a gente consegue eliminar parte dos SQLs injections. Então, tem ainda o benefício de segurança. Né? E a coisa que eu sempre recomendo, e geralmente onde eu trabalho, eu gosto de ter na mão, que são boas práticas para lidar com o banco de dados, para poder padronizar na empresa, por exemplo, no time. Então, o banco de dados é a parte mais monolítica que eu considero de uma aplicação. A outra parte que eu gosto de analisar é o algoritmo. Né? O algoritmo que o sistema nasceu, aquela feature nasceu, ela era adequada para aquele momento, por exemplo. Né? Então, quando eu tinha um volume de informações menor, né? Eu tinha for alinhado, em cadeia, então não era nenhum problema. Só que com o volume que a aplicação pode ter hoje, aquele algoritmo precisa ser otimizado. Né? E eu percebo que a gente, como desenvolvedor, né? Como pessoa desenvolvedora, o que a gente faz? Esse método está muito lento, então eu vou cachear a entrada dele, a saída. Né? Então, é sempre bom pensar antes de cachear, deixa eu ver se o algoritmo que foi escrito, a funcionalidade ainda atende a necessidade negocial, né? E se o volume que eu tenho hoje, ele ainda compete com esse algoritmo. Né? Outra coisa que até recente eu passei por isso, que era a questão de infra, né? A gente tem um sistema monolítico aqui na Scala, é um sistema crítico e é pesado, assim, ele é um sistema que foi escrito há muitos anos atrás.
né? E ele estava com lentidão. O time não tinha muita percepção ou muito conhecimento sobre infra, né? E ele estava com a CPU estourando toda hora, né? Mas poucas as pessoas se preocupavam com se a CPU e memória estava adequado para o processamento, porque tipo, era nos horários de pico, né? E às vezes se eu liberar um pouco mais de CPU aqui, eu já resolvo o meu problema nesses horários de pico, né? Então, a infra também ela acaba quando a gente não tem o mindset de olhar para isso, ali pode estar a resposta de muita coisa. Às vezes liberando um pouco mais de memória ou liberando CPU, eu consigo ter uma performance melhor também. Então, e aí eu quero falar um pouquinho de cache local e cache distribuído, né? Primeiro eu quero falar sobre a consistência, né? O cache local, eu botei a foto da memória porque de fato, assim, eu posso armazenar o cache local em disco, posso armazenar em memória, enfim, né? Mas para ser performático, né, o acesso a disco ele é um pouco mais caro. Então, para ser performático, geralmente quando eu armazeno alguma coisa como o cache, a gente coloca em memória, né? E quando eu faço isso de forma local e eu tenho um serviço que tem mais de uma instância, eu tenho que tomar muito cuidado que tipo de informação é essa que eu estou colocando em memória, né? Fazendo como cache local. Porque eu posso não ter a consistência necessária. Pensando que eu tenho dois serviços, né, duas instâncias do mesmo serviço, com informações distintas. Então, eu tenho que saber que tipo de dado que eu posso armazenar dentro dessa minha memória local, né, do meu cache local. Dependendo da quantidade de informações que você armazena num cache local, você pode estar consumindo recursos da própria aplicação. Então, vamos supor que você está aí liberando, sei lá, 100 megas para quem trabalha com Kubernetes aí não pode, né? E você decide armazenar informações no cache local, você pode estar consumindo essa memória que pode fazer falta para a sua aplicação, né? Ela está limitada, então temos que tomar cuidado quando a gente faz o cache local, né? E aqui é bom para armazenar informações que não se alteram com frequência, né? Aquela informação que não é nem um pouco volátil, que eu tenho garantias de que tipo eu posso ter controle sobre ela, né? Eu posso inclusive, eu já vi muita gente fazendo isso, gravando informações que não são voláteis, mas que não são detentoras do TTL dela, né? Do time to live ali, de saber quanto tempo ela vai viver, dentro de memória local. Mas essas pessoas tiveram algumas preocupações que era, tá, eu preciso invalidar esse cache a cada, sei lá, uma semana ou a cada 24 horas, enfim, eles sabem mais ou menos um tempo razoável para poder invalidar essa informação, né, para pegar a informação mais viva, né? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter quando toma a decisão de ir para um ambiente local. Tá? E aqui tem a parte do cache distribuído, né? Eu tenho uma consistência mais forte, porque eu tenho um único ponto de acesso, né? Por exemplo, aqui nessa foto, é um único ponto onde todos os servidores vão estar olhando para ele, né? Eu tenho a otimização de recurso. O que seria essa otimização de recurso, né? Aqui no cache local, por exemplo, se eu armazeno, sei lá, 20 megas de informações dentro da memória local, se eu tenho 4 pods, né, são 4 vezes 20. Eu tenho 80 megas alocado com informações. Quando eu falo da otimização de recursos, né, além de não competir com os recursos da aplicação, eu posso dizer assim, ó, se eu preciso só de 20, então o meu cache distribuído precisa ter 20, certo? E não 80, no caso, se eu fizer as quatro instâncias vezes a memória, né? Então eu tenho uma otimização, né? E se eu fizesse aqui 80, eu ia estar com 60 livre, né? Enfim, né? Uma desvantagem que tipo pode ser um único ponto de falha. Então a gente precisa preparar as aplicações para tá, se o meu cache distribuído cair, o que acontece com a minha aplicação, né? Eu já trabalhei com sistemas onde a gente tinha um vício, né? A aplicação já estava era um monolito também, estava tão viciada em estar com os tokens de autenticação cacheados, né? Porque o sistema de autenticação a gente já tinha tido alguns problemas com ele e a gente não tinha, na época, tempo hábil para consertá-lo, a gente decidiu cachear, só que ficou numa dependência tão grande do monolito com o cache, que eu lembro de um dia que o cache caiu, e aí as instâncias do monolito começaram a bombardear o sistema de autenticação, e ele não aguentou, a gente ficou literalmente 4 horas fora do ar, até conseguir restabelecer todo o ambiente. Então, ele é um ponto único de falha que a gente precisa saber lidar com ele, né? A gente usava na época um Redis lá, standalone, não tinha réplica,
né? Não era clusterizado, enfim. E aí a gente teve esse problema. Então tem que tomar muito cuidado no único ponto de falha. Tá? Aqui é só uma imagem do que eu estava falando para vocês, a otimização de recursos, né? Então, se eu tenho aqui um web serverzinho aqui, uma instância da minha aplicação armazenando 64 megas, né? Então eu tenho 64 em cada servidor. Aqui quando eu tenho um cache de sistemas distribuído, eu tenho na verdade 128, né? Então essa combinação aí acaba que otimiza meu recurso, que eu poderia alocar só 64, tá? E aí eu vou entrar um pouco em boas práticas, né? E aqui eu vou entrar um pouco em código, tá? Para mostrar. Eu vou fazer os testes em cima do Redis, tá? Mas eu acredito que boa parte desses conceitos sirva também para o Memcached, para quem trabalha com Memcached, tá? E aqui é uma parte mais de código mesmo. Primeira boa prática antes de mais nada, eu tenho esse link na documentação do Redis. Praticamente as coisas que eu vou falar aqui estão dentro da documentação. Para quem trabalha com Redis é bem legal ler esse link aqui, né, sobre a otimização de memória. Né? Então, vou começar aqui pensando em TTL. Né? Como eu falei lá no início, a invalidação de cache, ela é uma parada muito crítica, né? Porque se a gente não invalida uma informação correta, a gente acaba tendo um cache de uma informação que pode não ser mais verdade, né? E isso pode trazer consequências ruins para o nosso ecossistema de negócio, né? Então, se eu tenho, sei lá, no e-commerce, um preço que era R$ 1.000, né? E eu subi esse preço, o dólar aumentou agora e o preço virou 1.500, se eu tenho essa informação em cache, eu vou começar a apresentar uma informação incorreta para o meu usuário e aí a experiência dele não vai ser legal. Ou eu próprio, como um e-commerce, preciso aceitar o preço que foi exibido de 1.000, quando na verdade o preço agora era 1.500, né? Então, tem algumas coisas relacionadas à otimização com Redis sobre o TTL, que aí eu fiz um exemplozinho aqui bobo com Node, né? E aí eu falo um pouco de performance também, que, por exemplo, eu não sei se a fonte está legal, de toda forma eu vou aumentar para. Pode ser que fique melhor assim. Então tem um sistema. Fiz um clientezinho bem bobo. Esses exemplos eu botei no GitHub, no final da apresentação tem um link lá no meu GitHub. Então aqui, nesse primeiro exemplo, deixa eu ver se o Redis está no ar aqui. Eu vou só subir um Redis aqui. Então, eu estou subindo o Redis na versão 6, tá? Só para mostrar o Docker Compose aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Então, eu estou subindo o Redis na versão 6.2, tá? Que é o recurso que eu preciso mostrar. Ele só começou a... Ele foi implementado na 6.2, tá? Então, aqui eu tenho como inspirar um... Tem algumas formas de eu conseguir definir um TTL em comandos do Redis, né? Eu tenho um cliente em Node, e aqui estou dizendo, olha, eu vou setar uma chave, um valor lá no Redis com o tempo de expiração aqui de 60 segundos, né? Eu tenho como fazer isso em dois comandos. Eu tenho como setar a chave e depois expirar a chave, né? O legal de fazer tudo numa chamada só é performance. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, uma quantidade de requisições exorbitante aí, 1 milhão de requests, né? Para quem trabalha com alto volume, né? Porque no nosso dia a dia, a maioria das nossas aplicações não precisam desse tipo de otimização, né? É legal conhecer para quando cair no cenário, nesse sentido, né? Imagina quem participou lá da votação do BBB, né? Que tinha lá bateu recordes de bilhões de votos quando a Juliette lá e seus cactos estavam no paredão, enfim, né? Então, imagina você fazer esse passo aqui de inspiração de algum TTL lá internamente na estrutura da votação do BBB em dois passos, né? Então, é uma quantidade exorbitante, assim, de requests, né? De informações sendo trafegadas. Então, quantos menos comandos eu preciso executar, melhor. Por isso que o Redis é muito legal, porque eu consigo executar vários comandos em um só comando, né? E aqui eu estou fazendo isso, né? Então, eu estou expirando esse token, né, essa chave, em 60 segundos. Nessa linha aqui, na linha 14 e na linha 15, né, antes da versão 6.2, esse expire at aqui é tipo assim, eu quero definir um horário e um dia
para que esse meu token seja invalidado, né? Eu vejo que tipo pouca gente usa essa informação. Por exemplo, aqui a gente nesse sistema monolítico que eu falei que a gente tem que é crítico, né? A gente precisa invalidar um token da operação tipo 11h30, se eu não me engano, da noite. Então, e como que eu via que o time fazia? Ele calculava a diferença do horário que a pessoa estava fazendo a autenticação, né, com o horário que precisava invalidar, criava um timestamp de quantos segundos até lá e fazia o set expire do token, né? Quando o próprio Redis já tem uma feature para dizer, olha, só me diga o horário que o resto eu faço, né, que é esse expire rate. Então, aqui eu estou definindo uma chave, certo? E estou dizendo, olha, invalida essa chave 1 segundo antes de meia-noite, né? Então, e aqui, a partir da versão 6.2 do Redis, eu já tenho como fazer isso com um único comando, tá? Que é igual o primeiro comando lá com o expire, que é o expire. Então, deixa eu... Vou até abrir um outro terminalzinho aqui. Deixa eu acessar para a gente ver o compose. Exato. Então, eu estou aqui dentro do Redis, eu vou verificar todas as chaves que tem aqui dentro. Eu tenho 3 chaves, né? Então, aqui seria a chave X, a XAT2 e a XAT. Se eu quiser dar uma olhada, qual que é o tempo que falta para essa chave expirar? Por exemplo, falta 28 segundos para essa daqui expirar, né? E se eu vir nessa daqui, aqui tem que até essa quantidade de segundos aí, até bater lá quase meia-noite, né? Mesma coisa para a chave 2, tá? Então, é assim que a gente faz a definição do TTL de uma chave para dentro do Redis, né? Então, para quem tem a mesma necessidade negocial de expirar algum token, então usa aí o comando do expire at, né? Para quem tiver isso, então, se não, quem preferir, tem como fazer em um comando só a invalidação do seu token. E aí eu entro na parte de chaves, né? Então, dentro dessa documentação também ele fala que, ó, utilize chaves curtas, né? Porque as chaves, elas ocupam metadados. Então, eu tenho mais um exemplo aqui sobre chaves curtas e chaves longas, que eu quero mostrar para vocês a diferença, né? Aqui eu vou inserir 1 milhão de informações dentro do Redis. Eu vou só dar um flush all aqui, para invalidar todas as minhas keys. Então, não tenho mais nenhuma key aqui dentro. Eu vou inserir 1 milhão de uma chave aqui. Só botei o nome, uma chave curta com um valor qualquer, né? Então, deixa eu executar esse. Então, deixa eu acompanhar como que está aqui. Já inseriu 40.000, 100, 200, enfim. E aí eu vou pegar qual que vai ser a memória alocada para armazenar esse 1 milhão de informações, tá? Ainda está ali inserindo. E a gente vai ver que, tipo, de novo, é o tipo de preocupação para quem tem um alto volume, né? Mas são cuidados que a gente precisa ter para poder otimizar o nosso cache, né? Então, deixa eu ver quanto de memória alocada que aqui eu tenho para colocar essa chave curta. Então, eu tenho aqui, ó. Ops. Deixa eu colocar aqui no comentário. Então, eu tenho cerca de 77 megas, né? Então, agora se eu vou fazer um flush all aqui. Vamos liberar. Eu não vou executar tudo, mas eu vou pegar essa maior. Acho que depois vocês podem até brincar um pouquinho com esse exemplo para trazer para a realidade de vocês e ver os valores que vai dar de diferença entre um e outro, assim, de chaves grandes, né? Por exemplo, eu sou do universo Java, né? Então a gente é muito viciado em usar frameworks. E um bastante difundido é o Spring Boot, né? Para quem gosta, eu particularmente gosto.
Então, para o nosso dia a dia, ele traz um monte de benefício, né? Mas, por outro lado, tira da gente algumas preocupações que geralmente a gente teria sem ter um framework para nos ajudar, que é como otimizar. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois entrem dentro do cache de vocês, para quem usa Spring, por exemplo, e verifiquem como que ele armazena informações no modo default do Spring, tá? E aí vocês vão ver como que as coisas são tratadas lá dentro, né? Então, ó, só porque eu adicionei ali um, uma chave um pouco maior, eu aumentei em quase 30 megas aqui, ó, o tamanho do cache armazenado, né? Então, as chaves, elas têm uma quantidade de metadados que é para poder otimizar como que funciona internamente a parte de hash do Redis, tá? Então, é uma maneira que o Redis lá funciona, né? Enfim. Então, vocês verem aqui que uma mudança só no tamanho da chave, né? Eu já tive uma diferença de 30 megas, tá? Aí tem a parte de hash, né? Ao invés de usar chave-valor, né? Então, eu tenho uma string como chave e um valor qualquer de um objeto, alguma coisa. Então, o Redis, ele nos fornece uma opção de usar hash, né? E aqui, nesse exemplo, por exemplo, imagina que eu tenho uma sessão de um usuário. E geralmente, quando eu vejo, assim, inclusive aqui internamente na Scala, a gente tem a parte de sessão desse sistema monolítico que a gente usa ainda, a gente não usa hash nela. Mas a gente também, para necessidade de escala, não é necessário, né? Mas seria uma otimização a ser feita. Mas geralmente colocar, ó, se eu vou colocar esse token, eu faço um token, informações do usuário. Por exemplo, aqui, sei lá, eu tenho um token JWT ou um token opaco, que quando eu entro na minha API com esse token, eu vou dentro do cache e trago quem é esse usuário, por exemplo. Né? E aqui estão as informações do nome do usuário. Né? Geralmente a gente faz esse chave-valor. A nível de performance, usar hash, além de... Lembra que, tipo, a chave ela tem metadados, né? Então, eu vou até executar esse exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu vou diminuir, só para poder não demorar tanto, eu vou botar 100 mil dentro do meu, 100 mil informações dentro do storage do Redis. Keys hash. E aqui, enquanto ele executa, eu vou falar a parte de hash, né? Então, como tratar a sessão, né? Informações assim, eu tenho uma sessão que é a minha única chave, né? Então, uma chave chamada sessão. Dentro da sessão, eu tenho o field, que é, vamos supor, o token, e os atributos, tá? Deixa eu só pegar aqui quanto de informação ele armazenou. 10 megas. Então, a gente muda aqui o mindset para hash, que é, ó, eu tenho uma única chave, uma única key, tá? E essa key, ela vai ter o field, que seria o token, alguma informação que vá para o usuário, e ela é bem mais rápida, eu só tenho uma key, né? Se eu for listar, eu só tenho uma key, tá? E se eu for ver a parte de memória alocada, eu tenho 7 megas, né? A diferença seria bem maior com um volume maior, mas assim, né? Eu tô, tipo, armazenando poucas informações já tem uma diferença de quase 3 megas ali, né? Então, com hash, né? Se eu for pegar aqui, ó, eu vou pegar qual que é o nome da minha session? E qual que é o field, né? Vamos pegar aqui o index traço zero. Então, ó, eu tenho dentro do meu hash, da minha sessão, da minha session, que é uma key, eu tenho o field index zero, que seria alguma coisa que define o que é o usuário e tem umas informações disso. Né? Então, sempre que for possível, adotem hash. Pouca gente sabe do uso do pipeline, né? Mas eu tenho um exemplo aqui, e esse aqui eu fiz em Java, que eu só faço armazenar informações de um usuário, tá? Isso aqui está em Spring Boot, para quem conhece Java e quem não conhece, né? Onde eu só tenho um usuário que tem um ID e um nome, tá? E eu tenho um serviço aqui que está usando as anotações padrão do Spring Boot para dizer, olha, esse método aqui
é cacheado. Então, o retorno dele, que eu só chamo esse método, faço nada e retorno um usuário, ele vai ser cacheado nesse cache chamado user e a key dele, a chave, é o ID, né? E aqui dentro do get, né, eu boto como eu estou usando o mesmo hash, essa informação tem que estar cacheada, senão eu lanço uma exceção. Eu não vou fazer a parte do get, eu acho que fica aí para vocês brincarem depois, mas eu só vou mostrar o conceito de pipeline. Eu vou executar uma parada aqui que é sem pipeline, é executando comandos sequenciais, tá? Esse é o without pipeline. Então, without pipeline, tá? Eu vou rodar isso, eu vou armazenar aqui quantos? 10 mil usuários dentro do banco, tá? Deixa eu dar um flush out aqui. Então, para quem faz esse tipo de processamento pesado, né, em batch, eu recomendo muito o uso do pipeline, se souber a diferença de performance, tá, em usar o pipeline. Eu vou executar com o Maven. Aqui está sem o uso do pipeline, tá? Aqui ele vai processar, vai demorar, eu acredito, em torno de 30 segundos para poder ser executado. E aí depois eu vou executar com o pipeline. Eu vou só pegar aqui as informações, já inseriu 3.000, né? 4.000, enfim. Enquanto ele termina ali, eu vou mostrando aqui. Ó, basicamente, no meu algoritmo aqui, eu tenho, quando começar a estrutura do método, você pega o início e o fim, e depois mede a diferença de tempo. E basicamente, eu faço um for inserindo um novo usuário com o nome aqui, e dentro do usuário eu tenho um gerador, eu tenho aqui um UID sendo gerado de forma randômica e o nome do usuário é o nome mais o índice. Então, sem pipeline, o processo demorou 35 segundos. Né? E com pipeline, o algoritmo é o mesmo. Eu só estou trazendo para minha mão o uso de coisas não triviais que o framework me fornece aqui, no caso do Spring Boot. Né? Então, eu trouxe a conexão com o Redis para minha mão, ao invés de usar anotações e tal. Né? E aí eu estou acessando direto o conector lá do Redis. No caso do Spring Boot, ele usa o Letush. Né? E fazendo esse algoritmo aqui, vocês vão ver o número 1 deu 1 segundo. Então, a diferença de com e sem pipeline para o mesmo for, executando os mesmos comandos, eu tenho 34 segundos de diferença para colocar 10 mil informações. Né? Foi o batch que eu usei aqui. Tá? Então, esse é o poder do uso do pipeline. Sempre que forem pensar em execução de listas, né, geralmente a gente vai lá dentro de uma lista, faz um for e traz todos os e executa de um a um comando. Então, o próprio Redis ele tem multi-argumentos para você usar. Eu acho que eu tenho um exemplo de multi-argumentos aqui, que eu não vou executar porque depois vocês podem ver, mas eu vou mostrar só o conceito. Então, dentro de um for, eu vou executar aqui dois sets de chaves, né, de forma individual. Então, eu vou lá no Redis, envio um comando, volto e envio outro comando. No exemplo de baixo, veja a diferença, que a única diferença que eu tenho é que aqui eu tenho o comando set e aqui eu tenho o comando mset. Né? E aqui eu estou montando um array para dizer, olha, em um único comando, você troca as informações que eu preciso de forma de multi-argumento. Então, eu gosto de fazer isso e aí me permite ir poucas vezes no Redis. Eu defino qual é o tamanho da minha lista que eu vou executar. Por exemplo, eu tenho uma lista de 10 mil itens, eu quebro ela em, vamos supor, a cada 100 itens, vai no Redis e traz informações, porque assim eu tenho como paralelizar esse processo, dependendo do meu algoritmo. Então, eu paralelizo esse processo com essas 100, você com essas 100, e isso aqui eu ganho performance em termos de algoritmo. Tá? Tem o slow log. O que é o slow log? O Redis ele consegue mostrar para a gente qual que é a query que está sendo executada que está lenta. É uma feature do Redis que ele vai me dizer, olha, o que é que eu executei de mais lento aí? Os dois últimos comandos. O próprio Redis, ele me diz, os últimos dois comandos que você executou que são lentos foi o flush all, que eu limpei o Redis, né? Então, aqui ajuda a gente a encontrar problemas dentro do Redis. E a parte de storage, gente, tipo, pouca gente usa isso, que se você tem menos do que 4 GB de informação, usa o Redis buildado em 32 bits. Tá? Então, esse Redis em 32 bits, ele vai armazenar menos informações. Por quê? Lembra que as chaves, elas têm ponteiros. Tá? E os ponteiros, se você faz ele com 64 bits, ele é maior para armazenar esses metadados. Com 32 ele é menor. Então, por isso que tem menos storage. E para finalizar, né, só queria trazer para vocês aqui
a topologia de como o Redis pode ser usado, né? A gente tem o Redis standalone, beleza? Mas eu posso usar um conceito de Sentinel. O que é o conceito de Sentinel? Né? Eu tenho, de um lado, essas sentinelas que ficam verificando se o meu, se o meu master, né, o meu Redis master, ele tem um master, uma réplica, se ele ainda está vivo. Então, esses sentinelas aqui, eles ficam pingando, né? E tem mais de um para poder ter failover. Eles ficam pingando para ver se o master está vivo. Se ele não tiver, automaticamente eles migram para uma réplica, tá? E transformam a réplica em master. Então é uma forma de ter failover usando o Redis. Isso aqui tem um problema porque tipo eu preciso ter mais de um sentinel para ficar pingando direto os servidores, né? Então, dependendo do teu nível de escala, isso aqui pode não ser legal. A partir de 2015, o próprio Redis implementou a parada de cluster, né? Que foi uma evolução para caramba, assim, né, de usar cluster. Tem os benefícios que quem entende o conceito de cluster de usar, né? Você tem aqui vários masters com slave, eles se conhecem, né? Tem uma talk do BBB que é bem legal de como a galera conseguiu escalar lá para receber 1 bilhão de votos, né? Que eles tentaram usar até cluster para o nível de escala que eles precisam. Esse todo mundo conhece todo mundo para fazer a replicação de informações, né? Então esse cara precisa inserir informação em todas as réplicas, esse também, não escalava para a necessidade deles. E tem o conceito de ring. O ring, eles não se conhecem, tá? São Redis standalones, eles são isolados. E para que eu consiga acessar todos, imagina que eu tenho 50 Redis, eu pedir para os meus clients conhecerem os 50 endereços de Redis, não faz sentido. Então tem um proxy aqui no meio, pode ser o Envoy, tem a galera do Twitter lá atrás, tinha escrito um proxy para fazer isso. Esse proxy funciona calculando o conceito de hash consistente, né? Tem um link aqui depois que vocês podem consultar da TopTal, bem explicadinho sobre esse conceito, né? Essa arquitetura de ring aqui, de vários Redis standalone, tem que tomar um cuidado, porque como eles não têm réplica, seu problema negocial tem que ser tolerável à perca de informação. Porque se uma réplica, um nó desse aqui cai, você perdeu a informação dele. Aqui tem alguns links interessantes, né? O do TopTal, que eu falei sobre o hash consistente, para poder usar essa arquitetura em ring aqui, então é bem legal ler. A própria documentação do Redis é bem rica, é simples também de ler. Tem um link aqui falando sobre essas topologias, que eu passei muito rápido, né? Mas é bem legal também esse link. Tem como o Stack Overflow usa o Redis lá, inclusive eles usam o Redis para PubSub, né? É bem legal também ler o que o Crowell escreveu sobre isso. E aqui está o código-fonte dessa talk. Beleza? Eu não sei se tem alguma pergunta, Mark. Bom, tem uma assim que na verdade, tua palestra toda você deu dicas, né, de como a gente pode mitigar esses problemas ou tomar alguns mais cuidados, mas assim, se tu fosse resumir em três ou algum número assim de dicas super pontuais, assim, tal, que você diria que a gente pode cuidar quando a gente vai implementar cache em sistema distribuído? Cara, o principal deles, assim, que eu elencaria, né, depois do... Primeiro seria aquele, antes de usar, né? Será se eu realmente preciso colocar um cache ali com Redis, ou um memcache, enfim, um cache distribuído para resolver esse problema? Eu acho que esse seria o primeiro ponto, né? Eu falaria assim, nem sempre você precisa adotar o cache. O antes de usar seria o primeiro ponto, a primeira dica, né? Analise de fato se você realmente precisa. E muita gente vai no hype, assim, cara, usar cache é a parada massa que eu preciso fazer. Não usa, tipo, É. analisa primeiro. O segundo ponto é, beleza, se você precisa usar, defina muito, mas muito bem qual que é o seu TTL. Tipo, definir o tempo de vida que aquele cache vai viver é primordial para o sucesso ou fracasso de como você usar. Como eu falei, imagina um e-commerce com esse tipo de problema, com um preço inconsistente. O que gera de dor de cabeça, né? Então, assim, TTL seria a segunda dica, né? E dependendo do negócio, se você tem um alto volume, porque, de novo, o trivial, né, acredito que tipo 99% dos sistemas que a gente faz ou usa no dia a dia, um cache standalone resolve. A galera gosta de inventar, de fazer aquele over-engineer para dizer que está fazendo uma parada massa. E aí, se seu sistema realmente tem uma necessidade, né, de uma parada muito escalável, né, com failover e tudo, saber a topologia. Então, dependendo da estrutura do seu negócio, tem aqueles lances que eu falei, tu vai fazer processamento em batch, né? Então, tu tem ali, o próprio Redis te fornece um monte de coisinhas para tu fazer chamadas multi-argumentos, para tu não ir todas as vezes lá, tu consegue otimizar.
Eu participava de um projeto de uma telecom, onde a gente recebia arquivos de gigas de informação de telefones, que a gente chamava de bilhetagem, e eu precisava processar esse arquivo de forma sequencial, né? Então eu ia lá para o primeiro índice da primeira linha do arquivo e descia até o final. Eu estou falando de gigas de informação, né? E a gente demorava, se eu não me engano, na época, cerca de 7, 8 horas para processar esse arquivo, né? E todos os dias esse arquivo era processado. E a tendência de escala era esse arquivo aumentar. E esse tempo de execução ia ficar maior, né? Então a gente teve um desafio lá de otimizar, inclusive, adotando o cache. A adoção do cache já permitiu lá para a gente, para quando o telefone fosse duplicado, porque o serviço que a gente precisava consultar para saber informações de telefone, ele tinha cerca de 700 ou era 800 mais ou menos milissegundos para me responder, por mais que ele fosse escalável, mas ele me demorava para me dar informações sobre o telefone que eu precisava gerar para a bilhetagem. Essa informação ela não era variável, não era volátil. Então, eu não precisava para o mesmo telefone buscar essa informação duas vezes. Em vez de ter 800 milissegundos de response, eu tinha dentro do Redis uma possibilidade de ter se dado em 10 milissegundos ou menos, né? Então, a gente começou a adotar cache. Só isso já diminuiu considerável o tempo, né? E aí, insatisfeito ainda, a gente foi lá e começou a adotar essas otimizações. E em vez de buscar um a um, a gente gerava um bucket de informações de lote. Eu não lembro mais ou menos, acho que era de cerca de mil telefones, e jogava para uma paralelização. E aí, uma thread, né, executava lá aquelas 1000 informações de forma isolada. E aí a gente abria, não lembro se eram 10 threads mais ou menos que a gente fazia isso, o sistema era monolítico, não era distribuído, e esperava as threads executarem e aí ficava criando um pool de threads ali para fazer isso de forma gerenciada. Eu diria que esse seria um possível caminho para quem lidar com alto índice de volume de informação. Então tem mais uma perguntinha aqui. Então, sobre a otimização de espaço, como lidar com a situação de cache estar cheia? Além de escalar para ter mais espaço, ele diz sobre políticas de substituição. Então, algo nesse sentido. Eu acho que vai de negócio para negócio, né? Como eu falei ali, na topologia, para quando você faz aquela arquitetura em ring lá, né? Se o teu negócio permite que você perca informações que estão em cache, afinal de contas, deveria ser, se você não usa como banco de dados de fato, é uma informação na teoria volátil, né? Então, se o seu TTL, né, se você precisa de fato armazenar informações, cara, a única coisa que eu posso dizer é você aumentar o banco, né, o espaço em disco dele. Se isso não é possível, aí você, de acordo com as suas regras negociais, você vai, por exemplo, eu preciso excluir as keys que são mais antigas, já que você me definiu o TTL. Então, você vai precisar criar algoritmos para fazer essa invalidação por tempo, né? Se você não quer definir um TTL para aquela informação, ou mesmo definir um TTL, seu disco fica cheio, né? Ou você pode criar quais são as informações menos acessadas, por exemplo, que eu não tenho mais utilidade, e aí ir limpando a sua base, né? Eu já tive problema com isso recente aqui na Scala, né? A gente tem uma aplicação interna que é para fazer teste AB, né? E vez ou outra esse cache ficava cheio, né? E aí uma das soluções é botar TTL bem definido. Mas não tem uma bala de prata para dizer assim, eu acho que vai muito de contexto negocial. É isso. Obrigado, Gabriel, aí pelos insights, pelas dicas. É super relevante para a gente que é dev, a gente acaba lidando muito com cache, e eu particularmente, cache ainda é uma coisa meio abstrata, né? Não precisei implementar nenhum. Quer dizer, eu já implementei um meia boca, assim, para um sisteminha, e aí a gente fica tipo, tá, mas como é que eu consigo otimizar isso? E entra muito nessa questão, realmente precisa, sabe? Muitas vezes a gente quer porque a gente conhece e acha que é legal usar cache em tudo. Mas aí depois, quando a gente acaba passando por um monte de problema de cache, a gente vê que talvez não precisava, né? Então, super relevante. Sim. Para quem não sabe, o GitHub é Gabriel Feitosa, e aí tem um repositório lá que chama Talk Distributed Cache, uma coisa assim, né? Então, Boa. e eu vou botar esse link lá no README e também boto no Twitter. É GAB Feitosa underline. Obrigadão aí, Gabriel. Quer dar uma mensagem de despedida, alguma coisa? Assim, só queria agradecer a todo mundo, ao evento, ao CodeCon, enfim, e a vocês que estão aqui no sábado de manhã escutando um doido falando. Então, obrigado a vocês que estão aqui. Foi um prazer falar sobre Cash, enfim. Estou disponível aí nas redes sociais, se quiser trocar ideia, e é isso. Valeu, gente. Obrigadão.